Podcast Have Been. Estamos no 7º episódio do Podcast Have Been de hoje. Pra gente é uma grande honra receber você aqui. Seja bem-vindo. Aqui com você o engenheiro Renato Cardoso. Meu objetivo é apresentar para você conteúdos na metodologia BIM, um método de trabalho que ainda é novidade no Brasil e por isso é importante que você esteja preparado. No episódio anterior, nós falamos sobre a tecnologia IFC da Building Smart International, sem dúvida nenhuma uma verdadeira mão na roda quando se trata de troca de informações utilizando um formato de dados padrão aberto e neutro que é utilizado no mundo por profissionais da área de engenharia, arquitetura, construção e proporciona a otimização da entrega de projetos, destacando a possibilidade de trabalhar de forma descentralizada em diferentes disciplinas, podendo exportar conteúdos no formato IFC, compartilhando com as partes envolvidas do seu projeto. Se você quiser saber mais detalhes, é importante que você escute o 6º episódio completo nesse podcast. Avançando no conteúdo do 7º episódio, nós vamos falar hoje sobre interoperabilidade em BIM. Pois é, o que significa interoperabilidade em BIM? Como é que isso acontece? Como ocorre sua aplicação dentro do método BIM? Fica com a gente que você vai saber muito mais. Mas antes, o nosso humilde agradecimento para você, pela sua audiência, por se tornar um membro, um seguidor fiel desse canal, que continua crescendo a cada dia. Se você ainda não é um assinante desse canal e deseja acompanhar as próximas atualizações, não perca tempo. Se inscreva já na plataforma online que você estiver ouvindo, seja pelo Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube e outros propagadores que variam entre plataformas digitais e aplicativos para celular, Android ou iOS. Você pode continuar, inclusive, fazendo contato com a gente através do e-mail podcasthavebeen@renatorcardoso.com. Nosso site renatorcardoso.com/podcasthavebeen. Nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e outros meios de comunicação que vão surgindo ao longo do tempo. A gente vai estar sempre divulgando aqui para você. Beleza? Então, seguindo em frente aí para o seu desenvolvimento profissional, vamos iniciar o tema de hoje já com a seguinte pergunta. Você já parou para pensar nessa incrível capacidade de troca de dados entre aplicações e softwares de diferentes fabricantes dentro da metodologia BIM? Podemos chamar isso de interoperabilidade em BIM, fato que está relacionado diretamente com a comunicação dos fluxos de trabalho e, acima de tudo, com a uniformização dos processos executados. Esse ponto de vista de tecnologia da informação é muito importante dentro da metodologia BIM e permite que softwares de diferentes fabricantes possam conversar entre si, fazendo uso da linguagem de comunicação aberta. Mas calma, vou explicar para você através de um exemplo simples e direto que vai fazer com que você entenda como é que tudo isso acontece. Vamos imaginar o seguinte: você é brasileiro, você fala seu idioma nativo, você fala o português. Vamos supor que daqui a uma semana você decida fazer uma viagem para a China e você sabe que o idioma do chinês é o mandarim. O único problema é que se o brasileiro não souber falar o mandarim ou se o chinês não souber falar o português, a gente vai ter uma dificuldade de comunicação entre as partes. E isso vai gerar uma dificuldade no diálogo. Agora, se você que é brasileiro consegue falar o mandarim, mesmo com uma certa dificuldade, mas consegue se comunicar, vai ficar muito mais fácil. Você percebeu como é importante ter um idioma em comum para se comunicar? Isso não é diferente dentro da metodologia BIM, principalmente dentro dos processos de trabalho colaborativo. Ou seja, se você modela em um determinado software e o seu parceiro de negócio modela em outro software, no final vocês conseguem fazer o intercâmbio de informações entre softwares. Isso sim é interoperabilidade em BIM. Mas isso tudo se dá através de formatos que são compatíveis entre essas plataformas. A gente pode citar, por exemplo, o formato de dados IFC que a gente comentou no último podcast, que é muito mais do que uma simples extensão de dados. E isso resolve o problema da interoperabilidade. E esse foi o podcast Have Been de hoje, espero que você tenha gostado. Você pode compartilhar com a gente também a sua experiência no assunto. Se você quiser saber mais sobre o conteúdo do podcast de hoje
e outras informações sobre BIM, adquire meu livro Os Aspectos e Impactos da Aplicação do BIM, já vendido no Brasil e no exterior. Próximo podcast tem novidade para você. Até mais. Podcast Have Been. Apresentação: Renato Cardoso.